Você já sentiu a sua fé sendo usada contra você? Eu quero te dizer uma coisa importante. Preste atenção. Nem todo líder espiritual é um verdadeiro servo de Deus. Imagine você estar preso a um ciclo onde sua devoção e sua crença é manipulada por um líder narcisista que tem você sob controle. No vídeo de hoje, vamos revelar como identificar e se libertar da influência de um narcisista religioso. Fique até o final, porque eu vou compartilhar um passo a passo fundamental que quase ninguém te conta sobre essa figura tão interessante no meio cristão. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Como nós já vimos em outros vídeos, e eu quero aqui apenas lembrar você que você já conhece, se já está seguindo nossos vídeos, você já conhece quais são as características de um narcisista oculto. E o que ele faz nesse sentido quando esse narcisista é um religioso? Então, as características de um narcisista é sempre a grandiosidade, é sempre o apego à admiração. Ele quer ser admirado, quer ser adorado, quer ser acompanhado, quer ser cada vez mais exaltado na sua condição. O narcisista oculto, por sua vez, é aquele que se dá ou se apresenta como uma pessoa altruísta, uma pessoa que faz bem a muita gente, que ajuda, que frequenta locais onde eles precisam de ajuda. Ele é um verdadeiro filantropo. Mas a questão que é importante é que esses personagens, na realidade, são manipuladores, são sedutores, são controladores, e muitas vezes eles são egoístas e sem empatia. E é isso que faz com que muitas das suas vítimas desconheçam e não saibam como lidar em várias situações. E como ele usa a fé, para explorar as suas vítimas emocionalmente. Mas como eu posso identificar um narcisista religioso? Olha, eu vou trazer aqui, preste atenção, que eu vou trazer aqui alguns pontos que destacam esse narcisista de um líder normal, e que se esse líder que você tem apresenta algumas dessas características, tome cuidado. A primeira são promessas de exclusividade espiritual. Como é isso? É aquela pessoa, aquele líder que no meio da sua pregação, da sua palestra, ele diz apenas aqui, nesta igreja, ou neste recinto, ou neste grupo, é que você encontra a verdade absoluta. Tome cuidado quando ouvir um líder falar isso. Claro que a verdade é Cristo, que ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas não o líder. Quando o líder puxa para si a autoridade,
ele está tirando de Deus e colocando sobre si. E é aí onde mora o perigo, porque os narcisistas, eles não dividem a sua glória com a divindade. A divindade tem todo o direito de ter a glória para si, mas o narcisista não. Mas eles insistem. Uma outra coisa importante é o controle sobre sua vida. Ele controla o seu tempo, ele controla o seu dinheiro, ele controla as suas decisões que são moldadas por ele. Você tem que ser assim, você tem que agir assim, você tem que cortar o cabelo, você não pode cortar cabelo, você tem que usar saia, você tem que usar calça comprida, você tem que usar isso, você tem que usar aquilo, você não pode usar bigode, você não pode usar barba, você só pode usar barba, você não pode usar bigode, e uma série de coisas humanas que eles colocam sobre si, sobre o pretexto de que é a vontade de Deus. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia não impõe cultura. Quando você vê um líder dizendo isso, pode ir atrás que alguma coisa errada você vai encontrar. Um outro ponto importante é a manipulação emocional do medo. É o que nós chamamos na teologia da teologia do medo. É aquela situação em que o líder diz: se você questionar as minhas ideias, você é uma pessoa anátema. Sabe o que é anátema? Quer dizer, maldito. Então, essa pessoa, esse líder, muitas vezes acusa aqueles que o interrogam, aqueles que procuram saber o porquê ele está agindo assim, como se fossem hereges. São aquelas pessoas incrédulas, são joio muitas vezes, são chamados de joio, são chamados de terra seca. Quem nunca ouviu essas palavras? Mas na realidade, quem está sendo a terra seca é esse líder, que não usa o amor de Cristo para comandar os trabalhos da igreja, que é responsabilidade dele, apacentar as ovelhas não dele. Ele não tem ovelha. Pastor não tem ovelha. As ovelhas são de Cristo. Ele administra. Além do mais, esses líderes, eles são humildes, mas mostram uma falsa humildade. Ele se apresenta até, de certa forma, humilde, mas essa humildade é falsa. Se faz de servo de Deus, mas busca admiração constante dos seus irmãos, das suas ovelhas ali que está sendo administrada por ele. Ele quer ser admirado, ele quer ser querido, ele quer ser louvado. Toda honra e toda glória é minha. E ele faz questão de dizer muitas vezes nas reuniões: fulano é minha ovelha, ciclano é minha ovelha. Você não tem ovelha, meu querido. O narcisista sempre quer tomar o lugar da autoridade. E Jesus Cristo disse: aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Nós estamos aqui para servir. Como pastores, nós estamos aqui para servir. Claro que nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós vamos prestar conta a Deus daquilo que nos foi confiado. Mas não dá razão, nem dá liberdade para que a gente haja como quisermos, com violência, com aquele tipo de autoridade que parece que não tem erro. Quem somos nós para dizermos que somos tão bons assim? Mas esses narcisistas religiosos, eles fazem isso. E tem uma condição que é importante frisar aqui, e eu sempre tenho dito isso aos meus irmãos.
é que você precisa saber que muitas vítimas só percebem o abuso quando já estão emocionalmente esgotadas. Muitos membros da igreja só percebem que estão sendo abusados quando já é tarde demais. Porque eles acham que aquele ali é o representante de Deus. Gente, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E eu vou explicar como evitar isso ainda hoje. Tá certo? Eu vou explicar. Então, um outro fator importante são os efeitos devastadores que o narcisista religioso, com seu abuso, provoca na vítima. Ele provoca, primeiro, uma certa vergonha e um certo sentimento de culpa nas suas ovelhas ou naqueles seus irmãos que eles estão ali administrando. E a pessoa se torna como que insuficiente, acha que não é capaz de fazer nada que preste. Tudo que ele for fazer na igreja ou no âmbito social da sociedade interna da igreja, nunca vai ser o suficiente para agradar aquele líder. E isso cria uma ansiedade, cria um medo constante, medo de desobedecer. E se desobedecer às ordens dele, tem a disciplina. E muitos usam a disciplina para submeter os membros da igreja ao seu controle. Se você não fizer assim, vai ser disciplinado. E a disciplina dentro da igreja, ela é no mínimo de 6 meses. Tem igreja que faz por tempo indeterminado. Nas nossas denominações são por um tempo de 6 meses, dependendo da gravidade, né? Ou indeterminado, dependendo da condição, para que a gente possa avaliar bem essa questão. Geralmente, a nossa denominação trabalha com um conselho de presbíteros que fazem a avaliação dessa questão. Mas o que é importante é que toda disciplina deve ter um fundamento de amor. É para o bem da comunidade. Mas não para sufocar o irmão, não para sufocar as pessoas. Então, a ansiedade torna esse medo constante de ser punido espiritualmente. Tem gente que diz, olha, depois de ser punido, ele diz, perdi a salvação. Isso é uma questão muito séria que a gente precisa analisar, né? Mas vai deixar para outro vídeo. Por enquanto, a gente vai ter o cuidado de analisar isso aqui dentro do contexto do narcisismo religioso. Então, esse narcisista, ele distorce a sua relação com Deus e a fé vira um fardo muito grande em cima do membro da igreja. É como os fariseus faziam na época de Cristo. Quando Jesus entrou na sinagoga, que via aquele modo de agir dos fariseus, aquela hipocrisia, Jesus foi duro e chamou hipócritas, túmulos caiados. Mas por quê? Porque ali existia um ninho de serpente narcisista. E essas serpentes narcisistas, né, que eu até posso dizer aqui são os descendentes de Caim que estão no meio da igreja, a gente precisa ter muito cuidado, porque eles, ao invés de trazerem bênção para as pessoas, eles trazem maldição. E eu vou te mostrar como se libertar desse ciclo. Então continue assistindo, porque é muito importante que você saiba. Como se libertar dessa influência de um narcisista religioso? Eu vou te mostrar aqui alguns passos que são importantes para você se libertar desse narcisista ou da influência do narcisista religioso. Primeiro,
que agora você está ouvindo está assistindo esse vídeo, já aprendeu, certo? Reconheça a manipulação, ou seja, identifique primeiro o que está acontecendo. Esse é o primeiro passo para você sair. Não é sair da igreja, querido. Não é sair da sua comunidade. É você sair do controle desse narcisista religioso. Preste bem atenção. Então fortaleça a sua identidade espiritual. Saiba quem você é em Cristo. Você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então sua relação com Deus não precisa de intermediários. Quando Jesus Cristo morreu e o véu do templo foi rasgado de cima para baixo, e nós aprendemos isso nas nossas aulas de escola bíblica dominical, nós temos acesso direto a Deus. Se você precisa de oração, você deve buscar o pastor se você sentir confiança nele. Se ele for desse tipo, então busque sozinho, entre no seu quarto e em segredo converse com seu pai que está em secreto. E este vai te ouvir. Então aprenda a fazer uma devocional. Aprenda a lidar com certas coisas que você não pode vencer humanamente. Então ora, busque a presença de Deus. Busque apoio dentro da sua comunidade. Tem muita gente ali que já notou como é que ele trata. E que muitas vezes não fala com medo das represálias, das disciplinas. Mas você pode trabalhar essa área também. Pode conversar com essas pessoas. E pode muitas vezes ser ajudada e ajudar outros. Então busque apoio, converse com pessoas de confiança. E se não tiver ali naquele momento, procure um profissional, né? Um psicólogo, um psicanalista, certo? E converse. Busque apoio. Coloque limites na ação desse pastor sobre sua vida. Não fique contando a sua história para ninguém, nem os seus problemas para ninguém. O problema de muita gente na igreja é que querem contar os seus problemas para todo mundo. Aí quando todo mundo sabe o seu problema, ela vai conversar com o pastor. E olha, toma cuidado com isso, que é importante, certo? Então coloque certos limites para se proteger. Você precisa se proteger emocionalmente e mentalmente. Então evite tentar salvar esse pastor. Eu gosto do pastor, ele é rígido, ele é chato, ele é narcisista, ele é egoísta, ele faz muita coisa que eu sei que está errado, mas eu gosto dele, eu quero... Olha, não pense que esse tipo de pastor vai mudar, não muda. Ele vai morrer assim. Deus vai tratar com ele de uma outra maneira que só Deus sabe. Mas você tem que orar por ele. Mas não tente salvá-lo, porque não vai conseguir. Ele não vai mudar, não vai se tornar uma pessoa equilibrada nesse sentido, porque o transtorno que ele sofre, da sua personalidade, é só dele, é entre ele e Deus. Tá certo? Então, passos fundamentais que quase ninguém te conta. Como ressignificar a sua espiritualidade após o abuso? Como reconstruir a sua fé sem medo? Eu quero te mostrar aqui algumas coisas importantes, que é também importante que você conheça. E é essencial para que você não caia num outro tipo de ciclo de abuso. Porque agora que nós já conhecemos como se processa, vamos falar sobre como manter sua liberdade. Antes, porém, se você está gostando desse vídeo, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, comente aqui embaixo, comente se já viveu esse tipo de problema, se tem esse problema
já é parecido com o que você passa na sua comunidade? E antes de uma resposta importante que eu quero dar aqui, olha, antes de te contar o passo que nenhuma pessoa ainda te contou e que realmente liberta, antes, se inscreve aqui no nosso canal, tá certo? Para que a gente possa entender essa questão, você deve se lembrar de uma coisa importante. Sua fé, ela deve ser um caminho de amor e liberdade, e não de medo e opressão. Essa é a grande verdade. A sua fé deve ser um caminho de amor e não de opressão. Uma outra coisa importante, se você quer saber como reconstruir sua espiritualidade sem traumas, sem peso, eu vou pedir a você que se inscreva no nosso canal e nos siga, porque nós temos aqui uma série de vídeos que são edificantes, que te ajudam e te ajudarão a compreender como é viver com o narcisista e o que você pode fazer para se livrar, tá certo? Então, quando você tiver com essa situação organizada, aí você vai poder ajudar muito mais gente, tá certo? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aqui embaixo, né? Dê o seu like, que é muito importante para mim. Diga o que você sente, comente aqui, fale para outras pessoas, divulgue. E nós vamos, nos próximos vídeos, certo? Falar sobre esse assunto mais abundante. Veja que nós estamos na superfície e agora nós vamos descendo nos assuntos até chegarmos a um ponto importante que você deve conhecer, tá certo? No próximo vídeo nós vamos falar mais sobre esse assunto, ok? Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.